o porquê por trás dos fatos. Não é segredo para qualquer pessoa que sabe um pouco de história que a grandeza dos Estados Unidos da América é resultado de promoção de conflitos em todo o mundo, da política bélica desenvolvida nos períodos de crise do modo de produção capitalista e de um século de exploração do hemisfério sul do planeta. Sem isso, os Estados Unidos não seriam a potência econômica e política que ainda é hoje. Mesmo explorando o sul global e vendendo armas para as guerras e conflitos no mundo, explorando o petróleo do Oriente Médio e da Venezuela, durante todo o século XX, esse país não conseguiu garantir boa qualidade de vida para toda a sua população. Hoje, em 2025, há cerca de quase 800 mil pessoas em situação de rua no país, sem contar com as milhares que vivem do auxílio governamental em abrigos públicos. Soma-se a isso as péssimas condições de vida de boa parte da população afro-americana e latina nas grandes cidades do país. É importante ressaltar que este quadro se deu mesmo tendo os Estados Unidos dominado o mercado global após a Segunda Guerra Mundial, impondo o dólar, sua moeda oficial, como padrão para todo o comércio mundial até os dias atuais, regido o mercado a seu bel prazer e lucrando mesmo quando não fazia parte das relações comerciais, pois há aproximadamente 80 anos vivemos uma relação econômica unipolar em que somente os Estados Unidos e seus aliados do G7 lucram muito com o mercado global. O G7, após a Segunda Guerra Mundial, passou a dominar todos os organismos de poder do Ocidente. ONU, FMI, BID, OTAN, Banco Mundial, instituições que trabalharam para o controle do mundo ocidental pelo G7, que por sua vez era controlado pelos Estados Unidos da América, a grande potência capitalista, e que trabalha sem tréguas para se manter como grande potência política, econômica e bélica do planeta. A social-democracia, proposta por Franklin Delano Roosevelt, não funcionou como se esperava. Até deu mais certo nos países europeus, em função das diferenças geográficas entre os países europeus e os Estados Unidos. É muito mais fácil desenvolver a social-democracia em países pequenos, com população menor e eticamente mais igual, do que promover a social-democracia em um país gigantesco como os Estados Unidos da América. Mas tem aspectos políticos e econômicos também que levaram ao declínio da social-democracia estadunidense. A acumulação de riquezas nesse país é muito grande. Isto impossibilita a maior distribuição de riquezas e o sonho americano, ou melhor, o sonho da burguesia norte-americana, que sempre quis provar que o liberalismo econômico pode dar certo. O pior é que só conseguiram provar que o liberalismo econômico não funciona. Hoje, para manter o país funcionando, o Estado estadunidense gasta bem mais do que arrecada. A dívida pública está em 36,2 trilhões de dólares, o equivalente a 120% do PIB. No cenário mundial, a situação dos Estados Unidos também não é fácil. Desde os primeiros anos do século XXI, o poder dos Estados Unidos vem sofrendo ataques contínuos. Na América Latina, as forças de esquerda têm ganhado espaços em vários países e enfrentado o imperialismo estadunidense sobre o continente. Em especial, os casos do Brasil e da Venezuela, que têm sido pedras no sapato do império. A Venezuela
desde a Revolução Bolivariana, que começou com a eleição de Hugo Chávez em 1998, um governo de oposição ao imperialismo estadunidense na América do Sul, é evidente que esse país sofreria a ira dos Estados Unidos. O chavismo, o governo bolivariano, está no poder na Venezuela até os dias atuais, mesmo sofrendo um ataque constante dos Estados Unidos, que decretou um embargo econômico ao país sul-americano e tem tentado, sem sucesso, derrubar o governo de Nicolás Maduro. Agora, com o retorno do presidente laranja pato Donald Trump, os ataques à Venezuela parecem ter escalado para um grau maior de radicalização. As acusações feitas pela Casa Branca de que o governo de Nicolás Maduro pactua com os cartéis de droga e que as ações militares no Mar do Caribe são para combater o narcotráfico são inverídicas. A intenção por trás desse ataque à Venezuela é político e econômico. O governo dos Estados Unidos quer golpear o país sul-americano por dois motivos. Primeiro, derrotar um adversário político poderoso na América Latina e, em segundo, roubar o petróleo produzido pelo país vizinho, já que a Venezuela é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Esse problema não é só da Venezuela. Todos os países da América Latina que se rebelaram contra o imperialismo estadunidense já sofreram algum tipo de ataque desse país da América do Norte. É só lembrar da situação de Cuba, que há 62 anos sofre com um embargo econômico intransigente dos Estados Unidos, mas resiste bravamente às inúmeras tentativas de sufocar o regime. Importante lembrar que foi tentado golpes contra a Argentina de Cristina Kirchner, ao Uruguai de Pepe Mujica, ao Paraguai de Fernando Lugo, ao presidente Pedro Castillo do Peru, contra Daniel Ortega na Nicarágua, contra Dilma Rousseff no Brasil, entre outros casos de tentativas de derrubada de governos em toda a América Latina. Aqui no Brasil não é diferente. Desde 2003, quando o PT venceu o processo eleitoral no país, que o Brasil entrou na lista de inimigos dos Estados Unidos. E durante todos os governos do PT, as tentativas de interferências foram muitas. Mensalão, jornadas de junho, golpe jurídico parlamentar em Dilma Rousseff, em 2016, prisão ilegal de Lula. Agora tarifaço, as ações dos deputados e senadores nazistas no parlamento, os navios que têm como objetivo principal a Venezuela, mas que servem para intimidar o Brasil. Avião da CIA pousando no Brasil, sem comunicação prévia ao Estado brasileiro. Uma série de ataques que tentam emparedar o governo de esquerda do país e minar as bases do governo para tentarem eleger algum serviçal dos Estados Unidos em 2026. Uma tentativa programada pela Casa Branca, pela burguesia rentista estadunidense, pela CIA, para retomar o controle sobre a América Latina, principalmente porque o Brasil é a maior potência econômica do hemisfério sul e está à frente do projeto BRICS, junto com a Rússia e a China. Este projeto tem como objetivo principal hoje a criação de um mundo multipolar, multilateral, onde as riquezas sejam melhor distribuídas e por isso é preciso atacar o Brasil e a Índia, pontas mais vulneráveis do BRICS. É evidente que a Casa Branca, na pessoa do pato Donald Trump, precisava de uma justificativa para iniciar ataques ao Brasil. Afinal, nosso país zela por uma boa relação diplomática com todos os países do mundo. Não poderia, simplesmente, começar uma guerra comercial com o Brasil sem um motivo. E o motivo apareceu. A investigação e julgamento do meliante que tentou golpear a democracia brasileira,
após perder as eleições de 2022. Utilizando a provável prisão dos meliantes golpistas que governaram o país durante 4 anos a serviço dos Estados Unidos, a Casa Branca encontrou motivo para começar uma guerra comercial contra o Brasil. Mais uma tentativa de golpear nossa soberania e colocar no governo algum vira-lata entreguista que permita que os Estados Unidos continuem explorando nossas riquezas para manter e fortalecer sua economia há mais de 2 décadas carcomida, funcionando. Manter o Brasil sob a égide do imperialismo estadunidense é condição sine qua non para submeter toda a América Latina e África aos interesses estadunidenses, sabendo que o Brasil é a maior economia do sul global. Controlar o Brasil é fundamental para impedir que os países do hemisfério sul do planeta consigam suas independências econômicas e conquistem soberania nacional. É por isso todos os ataques que estão sendo promovidos pela potência capitalista contra o Brasil e demais países latino-americanos. A ideia é recolonizar o Brasil, para servir de exemplo para que outros países não tentem a independência e soberania em relação ao Império Estadunidense. É exatamente por isso que precisamos resistir às incursões dos Estados Unidos sobre o Brasil e sobre os vizinhos latino-americanos. Defender a soberania das nações é uma questão fundamental neste momento histórico. O porquê por trás dos fatos. Crônica de João Paulo Pereira, publicado no dia 25 de agosto de 2025. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico e militante político de esquerda. Estudou na UESP, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e Dimitri Salles, na nossa amada Bahia. Casado com Miralva Rodrigues. Gosta também das crônicas de João Paulo Pereira? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Se possível, seja membro ou membra do nosso canal e me ajude a espalhar a cultura por todos os cantos. Política, espiritualidade, literatura, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo, que paga imposto em tudo que consome.